te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria de que você pudesse aí abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque, do profeta Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3 e o versículo 19. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos. Essa é uma passagem onde todo mundo conhece, né? Assim, muito ministro, existem louvores, né? Baseado nesse texto, sobre a oração de Abacuque. Quando Abacuque, né, diante de uma situação que ele se encontra, que ele se vê, ele vai no caminho da oração e ele vai, por meio da oração, apresentar-se ao Senhor, colocar diante do Senhor aquilo que ele estava passando. E aí, muito conhecido, Abacuque diz, né, que ainda que a figueira não floresça, ele estava relatando o que estava passando por meio da oração. Mas nesse versículo 19, que nesta manhã eu quero, né, trazer para a tua vida, assim como trouxe para a minha, o Deus que faz, né? Esse é um ano que nós recebemos essa palavra profética, né? O Deus que faz. Abacuque, quando ora ao Senhor, né, ele inicia o capítulo 3, a sua oração, né, de confissão. É uma oração que ele está confessando, ele está afirmando, né, declarando que o Senhor é, o que o Senhor faz. E ele diz: o Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque já começa a declarar em oração o que ele já tinha ouvido falar de Deus. Um Deus que faz, um Deus que opera maravilha, um Deus que realiza maravilhas, o Deus que faz milagre. E por isso ele continua, né, falando, e ele na intercessão ele pede: Senhor, faz de novo, realiza no nosso tempo, na nossa época, nessa situação que eu estou vivendo, realiza os teus milagres, as tuas maravilhas, porque eu já ouvi falar que o Senhor faz milagre, que o Senhor realiza milagre. Por isso eu entro em oração e eu digo: Senhor, faz na minha vida, faz nesse povo, faz nessa época. Sabe por quê, Senhor? Mesmo Deus sabendo, mas é um diálogo, era conversando, né, assim. E ele diz: porque, ó Senhor, na oliveira não tem fruto, nos currais não há gado, Senhor, porque está uma escassez, está um problema, uma dificuldade muito grande. Mas eu quero te dizer, Senhor, que eu me alegro no Senhor. Sabe por que eu me alegro no Senhor? Porque eu já ouvi o que tu fazes, as tuas maravilhas. E por isso, Senhor, eu sei que o Senhor me faz. O Senhor faz os meus pés como os da coça, em algumas versões, né, na minha servo, mas como as coças, ou seja, ligeireza, rapidez, né, porque essa oração de Abacuque era uma oração que ele estava falando, e por isso que ele diz, né, o Senhor faz os meus pés
como da coça, né? Porque é velocidade. Ele queria uma rapidez, não mandando em Deus. Ele estava falando em oração a Deus e ele estava dizendo: Senhor, olha, faz com pressa, né? Porque tu estás vendo que no curral não há gado, que o produto da oliveira não está produzindo, Senhor. Veja a situação que nós estamos, mas diante dessa situação, diante de toda essa escassez, eu declaro, eu confesso que o Senhor faz. O Senhor faz com a rapidez de uma coça eu chegar, ser produzido esse milagre em minha vida. Por isso, nessa manhã, né, declara como Abacuque. Ora, né, como Abacuque, que pôde dizer ao Senhor, ele pôde declarar, mesmo vendo a situação como estava, ele declarou: eu me alegrarei, eu exultarei no Deus da minha salvação. Por que eu tenho essa confiança? Porque eu já ouvi falar das tuas maravilhas, dos teus feitos poderosos. E por isso, Deus, eu sei que o Senhor faz. Eu sei que o Senhor faz os meus pés como da coça, ou seja, alcançar na velocidade que há a corrida da coça. Porque eu tenho necessidade de ver o teu agir. Que nessa manhã você possa, né, receber, que teu dia seja um dia de excelência, que você desfrute desse Deus que faz, que está pronto para te ouvir a tua oração, ouvir realmente a tua queixa, aquilo que está acontecendo. Mas Ele quer também que, da maneira que você vai declarar, relatar a situação que está passando, mas Ele quer, porque Abacuque, ele não começa murmurando, ele não começa pedindo, ele começa declarando: eu ouvi falar das tuas maravilhas. Eu sei que tu operas coisas tremendas, magníficas, Senhor. E por isso faz no nosso tempo o que tu fez, né, com o povo que abriu o mar, que fez ele se alimentar com o maná do céu. Que curou. Faz, Senhor, faz no nosso meio, faz na nossa época. E aí ele diz: o Senhor, o soberano, ele faz os meus pés como a da coça. Ou seja, ele te traz a velocidade da resposta dele. Você vê o milagre dele na sua vida. Que Deus abençoe. Um excelente dia para você, que você seja esse agente abençoador e possa transmitir essa palavra do Deus que faz com rapidez, né? Faz você chegar, né, com a velocidade da coça, né? Porque você reconhece que Ele faz maravilhas. Que Deus te abençoe.